Sede Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Sou Marcos Oliveira Ribeiro e estaremos falando do programa Tenar. Esse CH no final tem som de R nesse sentido, Tenar, que é um programa de código bíblico e as conexões das palavras Yeshua, que é Jesus, e Mashiach. Também tem esse R no final, Mashiach. Que é o Messias Cristo, em pequenos saltos de consoantes do texto hebraico. Sim, existe um programa de pesquisa do código bíblico, onde, saltando as consoantes no texto bíblico original hebraico, podem encontrar novas palavras e textos. Assim, o texto bíblico no original, ele pode analisar novas formas de estudos por códigos em saltos, em pulos das consoantes. Vários estudantes do texto bíblico em hebraico, alguns até com renome na história, acreditaram que o texto sagrado tinha um código escondido e passaram anos pesquisando e foram encontradas muitas coisas. Antigamente a pesquisa era feita de muitas formas. Antigamente a pesquisa era feita muito de forma manual, com contando consoante por consoante. Era bem desgastoso a situação. Hoje existem programas de computador que fazem isso de forma rápida. Alguns programas software são pagos, enquanto outros são gratuitos. O que eu mais utilizo é o programa Tenar. Tenar. Este é gratuito e pode ser encontrado no seguinte link. Você pode digitar ele na internet e automaticamente ele baixa. Ao instalar no computador que contenha o sistema operacional Windows ou alguma máquina virtual que gere Windows, você pode assim usar esse programa em outros sistemas operacionais, desde que tenha essa máquina virtual que gere Windows. E ao abrir o programa Tenar, vemos a seguinte imagem. É esse daqui. É bem interessante ele. Depois, escolhendo a função ELC Code, esse é bem aqui. Cadê? Bem aqui. É ELS Code. ELS Code. No lado, na realidade, é esquerdo. No lado esquerdo, para fazer as pesquisas de palavras isoladas ou palavras em conexão. Coloquei no texto 01 os caracteres hebraicos de Mashiach e no texto 2 coloquei os caracteres hebraicos de Yeshua. Na limitação coloquei de 1 a 7 saltos com a distância de 0 e esse def não sei exatamente a pronúncia, também 0. Esse daqui é para não repetir as formas diferentes do resultado, deixando bem limitada a pesquisa onde o termo Yeshua cruzará com o termo Mashiach. Mashiach também tem esse CH, no final aí tem esse R, ok? Nas consoantes hebraicas é Yud ou Shin. Aqui, olha, no primeiro texto eu coloquei Mashiach e no segundo texto eu coloquei Yeshua. Se você perceber, é o Yud, que é essa letra bem pequenininha, que repete nos dois, e o Shin, que é esse é como se fosse um M de cabeça para baixo. Pelo menos aparece aqui como nesse sentido. Ok? O Yud é esse menor e o Shin é esse outro.
E essa consoante hebraica ela repete em ambas as palavras. Aí, como não vai ter, digamos, distância entre as consoantes, então, nesse código bíblico, as consoantes elas vão se juntar, vão cruzar entre si, tornando, digamos, a visualização interessante. Aí, apertando na lupa, que é essa lupa bem aqui, a pesquisa inicia e o programa, pelo menos para esse formato, para essa configuração aqui que eu coloquei, ele apresenta um resultado que se encontra em Jó capítulo de 3, versículo 4, que diz: O Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Nesse versículo, digamos, tem essa conexão na consoante hebraica Shin, tendo Yeshua de 5 em 5 saltos de consoante, e Mashiach de 2 em 2 saltos de consoantes. E um está da direita para a esquerda e o outro está da esquerda para a direita, conforme a imagem a seguir. Bem aqui essa imagem. Aqui, olha, Mashiach. Ele é de 2 em 2. É o Men, aí tem a letra que pula, aí vai para a segunda, que é o Shin, aí tem a letra que pula, aí na segunda o Yud, aí pula novamente a letra, e o terceiro é o Het. Aí essas quatro formam Mashiach, ok? Agora Yeshua vai começar daqui, aqui de baixo. O Yud, aí vai pular uma, duas, três, quatro, aí na quinta, aí vai indo nesse sentido, até chegar ou melhor, Yud aqui, deixa eu voltar. Yud, Shin, aí depois o Vav e o Ain, ok? Tá. Então, existem os críticos do assunto que tentam apresentar em outros escritos outras coisas de forma semelhante. Mas isso não se compara aos códigos bíblicos que estão cheios deste código, como se tivessem sido feitos por uma inteligência maior, pela forma e pela grande quantidade de ocorrência que possuem. Isso aumenta muito mais ainda a noção que o texto bíblico é inspirado por Deus. Exemplo, no Tenar, ao fazer a busca, quando pesquisamos apenas o nome Yeshua, a forma do nome de Jesus no aramaico e hebraico, em saltos na Tanar é Antigo Testamento. O programa só falta ficar doido pela vasta quantidade de ocorrências que possui o nome Yeshua codificado em muitas formas de saltos e conexões possíveis. No ponto que chega um momento que o programa Tenar para por ser um número muito grande de pesquisa do termo Yeshua. Deus deixou o nome Yeshua bem codificado no texto do Antigo Testamento, na Tanar. Tanar, volto a dizer, é Antigo Testamento. Procurando tanto por Yeshua ou por Mashiach, o programa Tenar depois paralisa as pesquisas por serem muitas vezes
e esse programa ele não consegue detectar tudo. Dessa maneira, é preciso limitar muito o filtro de pesquisa. Os números de saltos para se ter uma pesquisa menor com saltos como, por exemplo, de uma a duas consoantes. O nome Yeshua, entre uma a dois saltos, obtemos o resultado de 195 vezes, e o nome Mashiach, que é Messias, Cristo, ocorre nesta mesma limitação 90 vezes. Aqui só se for em salto entre 1 a 2 saltos de vogais. Ou vogais não, de consoantes. O texto hebraico ele é consonantal. Se não fosse essa limitação de saltos, de até 2 saltos de consoantes, seriam milhares de vezes os resultados. Contudo, o programa e cada vez que vai aumentando a quantidade de salto das vogais, maior a quantidade numérica de ocorrências. Fiz a pesquisa para procurar Yeshua Mashiach, que no caso é Jesus Cristo, e deu 50 vezes em um filtro que eu usei, não recordo aqui qual foi. E também fiz a mesma pesquisa para procurar Mashiach e Yeshua, que no caso Cristo é Jesus. O de cima foi Jesus Cristo e o de baixo Cristo Jesus. E esse segundo deu 49 vezes no mesmo filtro anterior. Eu faço isso devido que prefiro fazer análise com quantidades pequenas nessas pesquisas, assim, no código bíblico. Se pesquisar as conexões das palavras separadas Yeshua, deixa eu mudar aqui a cor, e Mashiach, de 1 a 50 saltos, teremos o resultado de 80 vezes, sem repetições. É bem interessante. Mas se fizer a mesma pesquisa entre 4 a 5 pulos de consoantes, teremos o resultado de apenas uma vez, que está em Jó. É esse texto que nós vimos anteriormente de Jó. Pesquisando de 4 a 12 saltos, teremos 5 conexões entre Yeshua, deixa eu marcar aqui, e Mashiach. Assim, pesquisando de uma maneira mais limitada, é possível ter resultados mais específicos. Além do anterior, teremos nessas 5 conexões, teremos 1 Samuel capítulo 17, versículo 52, que no texto em português está: E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram, e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrón. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrón. Esse texto ele fala de uma vitória do povo de Israel em batalha. E nesse texto o nome Yeshua ele está codificado em saltos de a cada 11 consoantes. E Mashiach ele também está codificado a cada salto de 10 consoantes. E a conexão entre as duas palavras está na consoante Shin. É a mesma coisa, olha, que a gente vai ver. É bem interessante. Em Isaías também, capítulo 29, versículo 17, diz assim: Acaso não é
em muito pouco tempo que o Líbano será transformado em um campo frutífero e o campo frutífero será considerado uma floresta. Naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro e os olhos do cego verão sem obscuridade e sem trevas, sem escuridão. Aqui faz referência a uma profecia messiânica. E como é uma profecia messiânica, quando a gente vai ver, tem, digamos, o codificado o nome é, Yeshua, Yeshua, né? E também Mashiach, codificado. É bem interessante. Só esqueci de colocar aqui a quantidade. Ah, não, tá aqui. A quantidade Yeshua tá em 6 saltos de consoantes e Mashiach, é, Mashiach faltou, né? Mas vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mashiach, então, é a cada 8 saltos. E a consoante que conecta as duas palavras é o Yud. No Salmo 42, versos 5 ao 6, nas versões protestantes, ou o Salmo 42, versos 6 ao 7, nas versões judaicas e católicas, vai dizer o seguinte: Porque tu estás abatido a minha alma, e porque tu estás inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Emonitas, desde o... Aí continua o texto, ok? Nesse texto não existe saltos para a palavra Yeshua. Dependendo da versão, é salvação, socorro no texto. Apenas Mashiach em saltos de 12 consoantes, com conexão pela consoante hebraica Shin. Aqui é interessante esse daqui, porque Yeshua digamos, tá normal, né? Aí quando chega no Shin, vem ele ele vem na vertical, o Men, Shin, Yud e Het. É bem interessante, eu achei interessante essa forma que, digamos, é encontrado no texto bíblico. Outro texto é segunda, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 41. Segundo livro de Crônicas 6:41 diz: Agora, portanto, levanta-te, ó Senhor Deus, no teu lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes, ó Senhor, sejam revestidos de salvação e que os teus santos se regozijem em bondade. Com a conexão das palavras pela consoante Iud, esse texto novamente o Iud vai conectar as duas palavras, onde Mashiach é por meio de saltos de 7 consoantes e Yeshua por 10 consoantes no texto hebraico. Aí vamos ver aqui, olha, o Iud conectando as duas palavras. Aí vemos aqui novamente o Men. Só que assim, aqui no texto aparece o Men final. Só que ele acaba se tornando, na questão do código bíblico, como um Men normal. Aí fica
o Men, Shin, Yud e Het, que vai ser Mashiach. Aí o Yud, ele vai iniciar, digamos, o, o nome Yeshua, aí vai ter Yud, Shin, aí depois Vav, Ain, que torna Yeshua. E assim vai seguindo com as pesquisas do Código Bíblico. Assim, é algo que eu acho bem interessante. Eu gosto de fazer essas pesquisas. E assim, a gente vai descobrindo muitas coisas quando vamos pesquisando no decorrer digamos, do tempo, né? É bem interessante mesmo isso.